Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas, episódio número 10. Antes de mais nada, eu agradeço novamente aí pela sua participação, solicitando o apoio do amigo aí para inscrever-se no canal, para acionar os avisos e para fazer com que esse conteúdo chegue até você com alertas e seja também disponibilizado para outras pessoas. Bem-vindo, Geller. Salve, capitão, salve, Beto. Hoje é um episódio especial, né? Nosso Rescue Challenge aí vai ser bacana, o pessoal vai curtir bastante. Show de bola. Bem-vindo, Beto. Olá, meus amigos, tudo certo? Eu acho que agora, nesse episódio, a gente mostra um pouquinho mais o quanto os desafios são importantes no nosso ensino-aprendizagem. Então vai ser muito bacana. Show de bola. Já foi, então, um spoiler aí, trazido pelos amigos, né? O episódio número 10 do Rescue Cast vai trazer à tona o Rescue Challenge, que já foi comentado aqui também no canal, uma dinâmica em que nós vamos propor cenários simulados de ocorrência ou de manobras já realizadas em competições, para estabelecer alguns parâmetros de alinhamento em relação à doutrina, alguns pontos que são já mais notórios na atividade operacional, às vezes com nomenclaturas diferentes, como a gente já acabou percebendo, e as 3 melhores respostas, elas sempre serão premiadas dentro de um debate que a gente já fez antes mesmo de lançar o episódio, sobre as respostas que nós achamos as mais adequadas ou as mais próximas daquilo que seria o ideal em termos de atendimento de ocorrência. O que é importante a gente já mencionar, que nós percebemos que há uma diferença grande em relação a conceitos, e principalmente decorrente do local ou da forma como os profissionais foram formados, a doutrina que utilizaram. Então, alguns conceitos já ficaram mais claros, de que a gente percebeu que é de Santa Catarina, e pessoas que são de fora daqui tiveram uma abordagem, um entendimento um pouquinho diferente, até por questão de formação, né? E isso é o que a gente vai buscar equilibrar nos próximos cenários, para ficar mais claro e que todos tenham a condição de responder bem as perguntas e evoluir do ponto de vista de formação pessoal ou até mesmo de treinamento da sua própria guarnição. Para ficar claro o cenário do Rescue Challenge, nós vamos apresentá-lo aqui novamente. Então, os detalhes que foram dados lá no início da ocorrência, que eram um capotamento de um veículo sobre a via de rolagem, com um choque lateral contra um poste, tendo a sua coluna B deformada. O veículo analisado é um veículo hatch, com 4 portas, sendo que nenhuma delas abria por meios não destrutivos. Todos os vidros estavam intactos nessa ocorrência analisada, e o colapso do teto impedia a movimentação dos bancos frontais. Já a nossa vítima era uma vítima do sexo masculino, 35 anos, consciente e orientado, não utilizava cinto de segurança, tinha como encarceramento o tipo físico 1, estando em decúbito dorsal sobre o teto, com os seus membros inferiores sobre o painel. Referia dores na região abdominal e cervical, com um sangramento na região posterior do crânio e uma suspeita de fratura em membro superior esquerdo. Essas eram as informações da nossa vítima. Aqui estão algumas imagens que foram colocadas lá no cenário do Rescue Challenge,
capotamento, vemos a vítima aqui no interior do veículo, em decúbito dorsal, seus membros inferiores aqui em cima do painel. O choque que foi mencionado da coluna B está aqui nessa lateral. Aqui já vemos uma outra imagem oposta do veículo, já com a sua lateral totalmente aberta. E aqui uma imagem sobre a retaguarda do veículo, já também com a mesma indicação de onde está a vítima, com o seu mesmo posicionamento, né? Nas questões que nós abordamos, foram 6 no total, e elas perguntavam inicialmente como você faria a estabilização primária e secundária desse veículo, qual seria a posição de abordagem da vítima pelo socorrista, qual seria o local de obtenção de acesso, nesse caso, acesso ao veículo, e não acesso propriamente à vítima, que foi um dos pontos que a gente já percebeu nas respostas, que houve uma certa dúvida, uma certa confusão. Quais seriam os planos de desencarceramento? Quais técnicas seriam utilizadas nos planos? Ou seja, para chegar aos planos de desencarceramento, que tipo de manobra destrutiva ou não seria feita com ferramentas para atingir os planos? E depois, como seria realizada a extração do paciente. Tivemos várias respostas, e aqui a gente já faz uma menção também bastante especial para que você que vai participar dos próximos, né, que tem interesse em participar, tenha atenção em relação a onde preencher esses dados. Você deve responder a essas questões elencadas na descrição do vídeo do YouTube. Então, nós temos um Instagram também do RescueCast, mas o objetivo é que você responda no próprio YouTube, para que as outras pessoas que venham e assistam também tenham uma noção do que está sendo respondido, e até mesmo para que nós tenhamos a ordem exata de quem fez primeiro a melhor resposta, para evitar uma espécie de plágio ou algo nesse sentido, especialmente por tratar-se de um concurso, né? De uma concorrência em que você que responder as 3 melhores irá ganhar prêmios exclusivos aqui do canal e dos nossos apoiadores. Então, esse é um detalhe que nós pedimos uma atenção. Na conversa aqui com o Geller e Beto, essas foram as melhores respostas. Então, nós tivemos aí a primeira delas do William Paredes Barreto, que é o Cabo Paredes aí de Balneário Camboriú. O Johan, que também esteve aqui no Desafio Catarinense de Resgate Veicular pela equipe de Catanduvas, que ficou com a segunda resposta. E o Diogo Paes, que esse eu não conheço, ainda não tivemos a possibilidade de trabalhar juntos, mas foi elencado como a terceira melhor resposta. Então, esses 3 bombeiros aí, ou profissionais de resgate e salvamento, ficaram com premiações exclusivas. Depois nós vamos chamar um a um para que desde o primeiro possa escolher qual é o prêmio dos nossos apoiadores. Aqui eu já agradeço aqui, Resgate Técnica e SOS Sul, além da Auto Anchor e da Yorn Tattoo, que tem produzido aí materiais e nos enviado para que sejam alvo aí do Rescue Challenge e possam premiar as melhores respostas. Então, como que vai funcionar? Nós vamos analisar agora a melhor resposta, que foi dada pelo Paredes, numa espécie de debriefing. Nós queremos aproveitar aqui a experiência, né, principalmente do Geller e do Alberto, relacionado tanto a atendimento de ocorrência quanto a manobras de competição, para que nós possamos debater aquilo que foi trazido. E eu acho que um detalhe que é bem importante de ser mencionado desde o início: existem várias formas de se chegar até um resultado, que pode ser um resultado bom, mas o que nós vamos mencionar são alguns pontos que nos últimos anos fizeram nós termos boas avaliações em relação principalmente a Condá, e bons resultados na prática, em ocorrências reais desse tipo de natureza, né? Então, você ouvirá outras opiniões, mas nada exclui, como nós já dissemos em outros episódios, aquilo que a sua doutrina
que o seu instrutor ou que o seu protocolo colocam à disposição. São meramente apontamentos para que possamos debater e engrandecer o processo, tá? Bom, em relação à primeira pergunta sobre estabilização, aqui foi dito que na estabilização primária seriam utilizados calço escalonado e cunhas nas longarinas da coluna C e na coluna B a cunha para realizar o ajuste fino. Isso, então, para essa primeira movimentação. Além disso, seria utilizado cunhas no capô do carro pela frente do veículo. Só para você poder entender e ficar mais claro, cunhas nas longarinas da coluna C é essa região aqui atrás. Ó. É esse espaço que está aéreo, foi dito pelo Paredes que faria estabilização primária. Escalonados aqui nessa região, cunha na região aqui frontal do veículo e preenchimento de espaços que estejam aéreos ainda aqui no veículo. Tá? E na estabilização secundária, realizar o preenchimento do espaço entre a base da coluna A e o chão e instalar 2 hastes em cada lateral do veículo, né? uma em cada lateral, próximo à coluna C, de cada um dos lados, para evitar um movimento lateral, um movimento de rotação. E, por fim, aqui o Paredes até menciona, fixar o poste com cinta catraca, dando pelo menos uma volta no poste e no assoalho do carro com os ganchos, levando em consideração até a interpretação do Paredes aí de que esse poste teria sofrido um colapso também, estaria instável e precisaria de uma estabilização na sua região lateral. Geller e Beto, o que vocês acham dessas formas de estabilização aí elencadas pelo Paredes? Capitão, e para quem nos assiste e nos ouve, né? Eu acho que a preocupação dele foi bem pertinente, né? com a parte de estabilização primária e secundária, até teve um cuidado especial aí com o poste em analisar isso, né? E fixar ele mesmo na dúvida se estava íntegro ou não. Mas a estabilização, quando nós vamos trabalhar, nós temos que pensar, se ninguém mexer no carro, o carro não vai se movimentar. Só que toda ação que nós vamos fazer, entrar no veículo, sair do veículo, fazer cortes, fazer expansão, aberturas, tudo isso é força ferramental e peso. Então, com essas ações, esse veículo pode vir a se movimentar. Então, todos os locais que eu consigo preencher desse veículo, que ele não se movimenta, eu devo fazer. Por isso, da preocupação de trabalhar uma estabilização primária para que alguém acesse o interior do veículo e uma secundária que prepare o veículo para ação ferramental e extração da vítima. E aí, sobre o posicionamento dos carros e tudo mais, eu vou deixar para o Beto, que ele é um pouquinho mais safo e experiente que eu nessa parte aí. O meu comandante chegou perto agora no último desafio, que ele teve que atuar algumas vezes quanto técnico aí, então, e pela larga e vasta experiência na rua também, eu tenho certeza que estamos em pé de igualdade aí no conhecimento. Mas eu fecho com o Geller na resposta, eu achei que foi bem colocado pelo Paredes, tanto primária quanto secundária. Só um ponto, eu incluiria, quando ele coloca na estabilização secundária calços na coluna A do veículo, eu incluiria isso na estabilização primária também, tá? E deixaria a estabilização secundária exclusivamente com as hastes e com o poste que ele menciona. Então, aqueles calços que ele coloca na coluna A, entre o chão e a coluna A do veículo, eu colocaria já na primária também para ajudar a evitar esse movimento de rotação, tá? No demais, eu acho que foi boa resposta, inclusive das outras respostas também que a gente elencou como as 3 primeiras. Como o capitão bem colocou, algumas diferenças até nos termos utilizados, né? Como a gente fala, o Paredes aqui, como a gente está em Santa Catarina, a gente já trata como hastes, alguns falam em outros termos, inclusive o capitão Maurício, no episódio que ele participou do Rescue Cast, a gente comentou sobre isso, ele falou muito sobre isso, sobre um protocolo único, então quem sabe no futuro a gente comece a
a desenvolver um protocolo que a gente consiga tratar todos os termos iguais e quando a gente for atender ocorrências em conjunto com outros órgãos, a gente também não tem esse pequeno problema, né? Mas no demais, eu concordo com o Geller também, eu achei bem pertinente, e fora essa pequena observação. Ô, capitão, lembrando, Claro. né, que para todos, quando for efetuar a estabilização de um veículo, que já procurem pensar se aquela estabilização não vai atrapalhar no futuro para a criação de planos, não tranca uma possível rota de extração, né, um possível local de trabalho. Então, para todos os resgatistas, técnicos, enfim, como chamam as instituições, que eles procurem atentar para isso quando forem executar uma estabilização. Legal, isso mesmo. É um ponto importante de se perceber que, às vezes, no afã de fazer uma estabilização rápida, para um acesso rápido, a gente acaba atropelando algumas ações técnicas que, no futuro, vão causar um grande prejuízo do ponto de vista de progressão da manobra, né? O atendimento da ocorrência. Eu preciso trazer uma instabilidade para o cenário para tirar ferramentas ou acessórios ali que tiveram uma estabilização inicial, porque aquela rota foi elencada como rota de extração ou até mesmo como um desenrolar de um plano. Isso é um ponto bem importante. Embora a gente está falando lá do início da ocorrência, são coisas que a gente já tem que pensar, né? E um outro ponto que é importante, daí eu deixo essa pergunta para vocês aí. Muitas pessoas optam em não fazer uma estabilização secundária de um veículo capotado com hastes, porque acreditam que os calços vão fazer às vezes e não vão mais movimentar o carro. Estamos falando de plano neutro, né? Uma área de asfalto aí reta, que eu não tenha nenhum aclive ou declive. Mas a estabilização com hastes, ela tem também uma neutralização dos movimentos quando eu faço uso de ferramentas hidráulicas, especialmente um alargador. Então, às vezes, a gente acaba passando por esse tipo de situação, né? E na hora em que a ferramenta começa a trabalhar, pelo vetor de força procurar um lugar mais fácil de seguir, ela vai fazer com que esse carro rotacione, especialmente quando eu tiver um operador que seja um pouquinho mais inexperiente, né, ou até mais afoito e não consiga entender isso, né? Qual é a opinião de vocês em relação a esse tipo de estabilização envolvendo hastes, quando eu for trabalhar no carro da vítima, né? Estamos falando de carro com vítima, não um carro que possa estar no cenário capotado, mas que eu não vá ter intervenção. Como vocês enxergam essa parte técnica relacionada a sempre utilizar a haste de estabilização quando eu for fazer desencarceramento em veículo capotado? Olha, capitão, como eu falei, eu acho que quando a gente pensar em uma estabilização secundária, tem que mensurar esses dois fatores: o trabalho ferramental e o momento da extração. Se nós compararmos a força de uma ferramenta, não precisa nem falar, né? Mas na extração, principalmente, são no mínimo, além da vítima e do socorrista que está lá dentro, no mínimo mais 2 pessoas que vão entrar lá dentro e vão trabalhar com essa vítima por toda a extensão do teto, toda a extensão do carro. Então, vamos lá, a média de peso do brasileiro é 70 quilos, 75 quilos. Então, são mais 150 quilos e mais força e mais trabalho correndo por dentro do carro para extrair essa vítima. Então, sim, eu preciso preparar esse carro para suportar isso aí, né? Então, isso é um momento de menos peso ainda para o carro, né? Porque a força ferramental é sub-humana. Então, sim, eu concordo. Porém, no carro capotado, em instruções, cursos e mesmo em participações, a gente vê não é um problema, mas é uma dúvida de onde eu vou fixar o gancho da haste. Que no carro capotado realmente é difícil achar um ponto mais baixo para fazer isso, né? E algumas pessoas procuram a janela, mas aí tem o vidro, eu quebro o vidro, eu não quebro, e aí fica muita dúvida nesse momento aí. Porém, existem agora ferramentas e ações que a gente pode fazer, né? Ferramentas perfurantes, que vão criar um espaço para mim fixar esse gancho bem baixo do veículo, no ponto mais baixo. Então, eu acho primordial essa parte da estabilização com hastes. Não é que eu não concordo. Eu
aonde eu for trabalhar, ou em competição que a gente for fazer, sim, nós vamos buscar isso aí. Eu só colocaria um adendo assim que quando o capitão coloca muito bem no trabalho com ferramentas hidráulicas, né? Por muitas vezes você tem um plano onde o chão dá um atrito considerável com o veículo, não é escorregadio, e por muitas vezes seu trabalho só for realizado de maneira interna, ou seja, retirada de bancos, abertura manual de capô, reclinar banco manualmente, sem uma força maior empregada nesse veículo, eu até concordaria em não utilização das hastes. Mas, para ser redundante, a gente sempre preza pela segurança tanto da vítima quanto dos socorristas, é importante sim o trabalho com aço. Só colocaria esse adendo aí se a gente não for trabalhar com ferramenta hidráulica e apenas com um desmonte interno do veículo. Legal, senhores. Boas considerações, né? Então, vamos seguir aí para a parte de acesso. Aliás, antes disso, né, a abordagem. Paredes menciona que seria no vidro ao lado da vítima e solicitar no momento inicial que não movimente a cabeça. Então, lembrando lá no nosso cenário, todos os vidros estão intactos, ele resolve abordar pela lateral por ter ainda uma possibilidade de verbalmente, né, ela conseguir ouvir o socorrista para que não movimente a sua cabeça e continue olhando para frente ou para o lado em que ela estiver posicionada, né? E na sequência, em relação a acesso, que aí nós estamos falando de acesso ao veículo, ele menciona a quebra controlada do vidro traseiro, pois é o mais distante e irá cair quase tudo do lado de fora do veículo. Lembrando que o veículo, né, vamos voltar lá nas nossas imagens para ficar mais claro, que fica legal, ó. Lembrando que o que o Paredes está falando é o gerenciamento desse vidro traseiro aqui na região da tampa do bagageiro, que ao empregar uma força, ele irá ser quebrado e irá cair todo, né, pela questão da gravidade, vai cair todo sobre a região do asfalto, que precisa estar devidamente protegida com uma lona ou com algum outro material para coletar esses vidros aqui e não trazer insegurança para a cena, não deixar esse ambiente escorregadio. Geller e Beto, em relação à abordagem e acesso, que vocês têm a comentar, que querem contribuir com alguma coisa? Capitão, para abordagem, numa situação assim que é difícil, né? Porque você vai ter que conversar com a vítima e quando tu conversar, a tendência é que ela olhe para o lado que está vindo o som, né? Por mais que tu peça para não movimentar a cabeça, mas até a vítima entender quem está conversando com ela, pode ocorrer isso. E então o socorrista deve estar atento e buscar, como as duas laterais aí são possíveis, e buscar uma lateral que a tendência é que a vítima já esteja com a cabeça voltada. Lógico, né? Se ela estiver olhando para o assoalho do veículo, vai ficar um pouco mais difícil. E sobre o vidro, essa parte do que o Paredes comentou aí, que a tendência é que o vidro caia para baixo, né, por gravidade, enfim, para fora do veículo, vai ser meio que difícil ser 100%, né? Então, é a mesma coisa que as laterais. Numa abordagem assim, se a vítima já estivesse com o rosto virado para algum lado, né, pela quantidade de vidro que tem numa janela lateral, eu iria para o lado oposto que a vítima está com o rosto virado, né? Porque o vidro traseiro nessa situação é o que está mais próximo da cabeça da vítima, né? Se nós pegarmos o lado oposto que a vítima está olhando. Porém, é uma situação bem avaliativa, assim, de momento, né? Não tem se nós fôssemos para o vidro mais longe mais distante da vítima, que é o que a gente preconiza, pelo menos, né, aqui em Santa Catarina, seriam os vidros dianteiros. Porém, os bancos não reclinam e não teriam um acesso efetivo à vítima, né? Ele seria o vidro mais longe, mas não seria um acesso efetivo. Mas eu acho que desses dois detalhes aí, qualquer um seria bem aceito, mas isso seria um refino de momento, assim, realmente, né? Mas a avaliação dele do vidro traseiro não está errada, está completa. Eu falei com o meu comandante, ele está aprendendo com nós trabalhando.
É verdade, sempre. Não, Sempre. e para tu ver que a sintonia da equipe não é só nas provas, né, nas respostas também, que eu concordo gênero, número e grau com o Geller. É avaliação de momento, mas na posição que se apresenta o cenário que foi proposto aos senhores nas imagens, eu não iria também no vidro traseiro, tá? Por mais que a tendência realmente é da quebra, esse vidro cair do lado de fora do veículo, vamos lembrar que essa quebra que será controlada, a vítima ainda não está protegida dentro, né? Então eu não tenho ninguém para proteger. Então, como o Geller falou, a primeira opção para mim também seria os vidros dianteiros, mas eu não teria um acesso efetivo à vítima. Então eu faria como o Geller mencionou, utilizaria o vidro do passageiro, aonde essa vítima não estaria com o pescoço virado. E também tem um detalhe, né? Para quem nos assiste, nos ouve, eu poderia fazer a quebra de 2 vidros, por exemplo, quebrar o vidro dianteiro, que é o mais distante da vítima, e aí sim, com uma proteção rígida, quebrar o vidro traseiro ou um vidro lateral, também pode. Porém, são 2 trabalhos de quebra de vidro, né? E cabe eu avaliar se eu vou conseguir fazer esse trabalho de proteção efetiva, né? Se eu tiver acesso, conseguir passar pelos bancos, tudo para fazer essa proteção. Então, tem vários detalhes que a gente precisa avaliar, mas essa abordagem aí tá bacana. Legal, e depois o Paredes faz da quebra, né? Ele vai ali pro item 3.2, em que ele fala de proteção e acesso por ali. Proteção que existem várias disponíveis, mas o detalhe é, por mais que eu faça o gerenciamento desse vidro e a remoção, ainda há estilhaços que podem acabar trazendo insegurança, trazer algum dano ou risco para o próprio socorrista. Então eu preciso sempre fazer a proteção dessas áreas que serão acessadas pelo nosso socorrista. Um detalhe que o Geller e o Alberto comentaram aqui, que é importante a gente ter ciência, inclusive nos manuais em Santa Catarina, isso já está escrito dessa forma. O acesso ao veículo precisa, ou, aliás, pode ser mais precário. O que significa acesso mais precário? Eu não tenho um espaço ainda extremamente amplo para poder fazer a minha entrada. Às vezes é um local um pouco mais apertado e ele, para acessar o veículo, pode ser uma região mais precária. O que eu não posso confundir é o primeiro acesso que eu tenho ao veículo de uma eventual rota para extração. Então, eu não estou falando disso nesse momento. A gente, às vezes, acha, eu vou gerenciar um determinado vidro, porque ali pode ser que a vítima saia. Isso não é uma certeza, afinal, a gente nem avaliou ela ainda. Nem sabe qual é o melhor plano, o que se molda para ela. Então, o acesso ele pode ser mais precário. Só que o que acontece em relação a ser mais precário? Ele precisa ser efetivo. Vamos lá. Nós falamos que os bancos não reclinam. Se os bancos não reclinam, não se movimentam, e eu for acessar pelo vidro traseiro, o que eu vou ter de problema? Pode ser que eu não tenha a possibilidade de passar para a região frontal do veículo e fazer a inspeção interna de segurança antes de abordar a vítima. Isso tudo eu preciso levar em consideração nesse momento. Mas eu vou descobrir só quando eu entrar no carro que esses bancos reclinam ou não. Tudo bem, isso pode acabar acontecendo. Mas eu tenho que ter acesso efetivo a todas as áreas. E aí entra o que o Geller mencionou, que talvez eu possa ter um acesso, não consigo avançar por um determinado obstáculo, vou precisar fazer com que a minha equipe gerencie um segundo vidro para aí sim fazer a inspeção interna adequada. Remover chave, fazer a tentativa de abertura das portas frontais pelo lado de dentro. Então, isso tudo precisa ser gerenciado e equilibrado no desenrolar da manobra, né? São várias coisas que acabam apontando para uma visão de todos os pilares da equipe. Na sequência, a gente vai, então, para os planos, né? Aquilo que o Paredes elencou como planos de desencarceramento. Lembrando que nós estávamos falando aqui no cenário de uma vítima estável. Eu tenho uma vítima que me dá um certo tempo na cena, e se eu tenho um tempo na cena, eu preciso ter a definição de pelo menos 2 planos, que são o plano emergencial e o plano principal.
Depois, com o tempo, nós vamos debatendo cada um desses conceitos, mas o que é importante você que acompanha aí saber? O plano emergencial é sempre o primeiro a ser executado na cena. Caso a minha vítima tenha um agravamento no seu quadro, eu vou lançar mão desse plano emergencial para fazer a retirada dela do veículo. E o plano principal é aquele em que eu vou priorizar todas as ações com base no quadro dela, levando também em consideração a sua restrição dos movimentos de coluna. Vou levar para ela o que há de melhor em termos de extração. No plano emergencial, o Paredes cita aqui a extração em ângulo zero pelo vidro do porta-malas. Então, o que ele faria para chegar nesse espaço? Uma ação simultânea entre corte de um encosto de cabeça e desmonte do encosto do banco traseiro. Caso não consiga desmontar o encosto do banco traseiro, a remoção do assento do banco traseiro, inclinar o encosto traseiro e fixar com cinta catraca. Ou seja, elevar essa estrutura. Lembra, o carro está capotado. O que ele está fazendo é elevar essa estrutura para prender ele lá em cima, melhorando a linha média e a restrição de espaço que possa ter nessa eventual rota. E depois, reclinar o banco do motorista, o lado sem o colapso da coluna B. Então, como há um colapso da coluna B que tranca um dos movimentos, ele opta em reclinar o banco oposto. Proteger os locais que tiveram cortes do encosto de cabeça e o vidro que já foi protegido lá atrás, quando ele fez o acesso. Retirar todos os materiais soltos no porta-malas. E aqui a gente finalizaria o nosso plano emergencial. Geller e Beto, o que vocês acharam desse plano emergencial, elencado aí com ações técnicas pequenas, né, sem nada estrutural? Eu acho que cabe ressaltar que todo espaço que a gente vai criar, que isso os técnicos, né, os resgatistas busquem conversar com o socorrista o que pensaram e se aquele espaço que eles pensaram é suficiente para que a vítima seja extraída. E essa abordagem do nosso do amigo Paredes aí é bem pertinente. Primeiro ponto, né? Que ele pensa, mesmo no plano emergencial, que a vítima saia em ângulo zero, né? Que é o melhor ângulo de extração possível para a vítima. Mas não esquecer desse pequeno detalhe, né? Se esse espaço vai ser suficiente ou não para um plano emergencial, né? Apesar de ser o mínimo possível, mas essa vítima precisa ser extraída com segurança dali, né? Não é uma chave de Realtec, não é um plano imediato, que nem a gente está falando aí, vai começar a falar, mas o que ele abordou, né? A criação de espaço externo, né, que é o vidro, e também elencou bem aí a parte de espaço interno, que algumas vezes em criação de planos as pessoas esquecem, as guarnições esquecem, né? E que é de fundamental importância, que deve estar incluído dentro do plano, essa criação de espaço interno, né? Ele usou pouca ferramenta, como o senhor falou, e dependendo do tamanho da vítima, sim, eu concordo, porém tem um detalhe do banco, eles querem reclinar o banco, né? Mas os bancos não reclinam, né? Então, para trás, né? Por causa do colapso de teto e colapso de coluna. Talvez um ajuste pequeno aí que esse banco consiga ir um pouquinho para frente, que eu ganhe aí 10, 15, 20 centímetros, ajudaria na extração também. Mas de plano emergencial eu concordo, assim, não sendo espaço suficiente seria um bom lugar. Eu também concordo tanto com o Paredes como com o Geller. Inclusive, quando ele fala que ele, no banco, no assento do banco, no encosto do banco traseiro, se ele não conseguir reclinar, se ele não conseguir retirar, ele pode reclinar para frente e prender com uma cinta catraca. E aí, puxando a brasa para o nosso assado, né? Foi exatamente o que a gente fez no desafio estadual, na nossa prova, que a gente tinha em 4 integrantes e apenas uma vítima. Então a gente fez exatamente isso, a gente reclinou o encosto do banco traseiro e prendeu com uma cinta catraca em cima. Foi efetivo, tivemos um local amplo para trabalho, então eu concordo tanto com o Geller como com o Paredes ali. Geller, eu acho que quando ele fala de reclinar o banco,
e ali a gente tem informação que o banco não reclina devido ao colapso do teto, né? Eu acho que aí ele já coloca, por isso que ele coloca o corte do encosto de cabeça. Isso retiraria o encosto de cabeça e livraria esse banco para a gente conseguir reclinar também. Então talvez essa tenha sido a ideia do Paredes, e aí eu fecho com ele também nisso. Pode ser. Boa ação mesmo. Uhum. Interessa aí também. E um ponto que vocês mencionaram, que o Paredes também já tem claro até na resposta dele, que normalmente nós estamos habituados a aprender com cinta e catraca portas e porta-mala ou capô. Não é um procedimento muito habitual, porque isso até o Geller já mencionou, né? E infelizmente ainda é uma tendência, e a gente acabou vendo isso aqui no próprio desafio, pouquíssimas equipes ganham espaço interno com o desmonte. E esse desmonte está relacionado quase que 100% a bancos. Nós ainda somos muito ruins em termos de doutrina nacional, em gerenciamento de espaço e ganho de espaço com bancos. E às vezes o que acontece, eu não estou habituado a travar esse tipo de estrutura e ela fica solta durante todo o procedimento de desencarceramento e extração. Então é por isso que eu vou utilizar uma cinta catraca, posso prender ela lá no assoalho do veículo, o carro está capotado, posso prender numa porta oposta, posso prender em alguma outra estrutura do próprio carro. E ter isso claro já, que na hora da extração, nos momentos finais do meu atendimento, esse tipo de estrutura não pode ficar solta, primeiro para não trazer instabilidade, mesmo que momentânea, e segundo, porque ela vai ser uma restrição diária. Obrigatoriamente vou passar com uma maca por ali, com a minha vítima pranchada, e essa estrutura solta vai me trazer problemas. Então, por incrível que pareça, hoje nos nossos desencarceramentos, nossos maiores problemas estão relacionados a banco. Poucas equipes conseguem saber gerenciar banco, e eu não falo só de equipes, eu falo de guarnições também. Nós ainda temos sérias dificuldades relacionadas a conhecer a estrutura de montagem de banco, conhecer o que faz a fixação de encosto de assento e as formas de remoção. Áreas que dão grande espaço para a gente fazer uma operação de desencarceramento e extração. Na sequência, o Paredes entra, então, no plano principal, que seria a continuidade, né, uma extração também em ângulo de 0 graus, aí, imobilização e extração em 0 graus, efetuando 2 cortes com um cortador antes das dobradiças do porta-mala, perpendicular à longarina que liga a coluna CC, parte mais final do nosso veículo, na região da retaguarda, né? Então, ele faria esses cortes aqui embaixo, antes da fixação que liga coluna C a C, bem na parte inferior aqui. Na sequência, ele fala em remoção dos amortecedores do porta-mala, para fazer com que ele possa ser solto, e com o cortador ou alargador estourar a fechadura do porta-malas por dentro. Proteger as áreas de corte na longarina e fechadura. Isso seria o procedimento aí até o ponto 4.2.4 que ele faria em relação ao plano principal. E aí agora eu sei que os amigos vão ter outras opções aí de plano principal, até porque pelo que eu já vi atendendo a ocorrência, né, vou deixar que os amigos deem a sua opinião sobre plano principal. Capitão, no momento de criar plano, né, eu preciso avaliar tanto a efetividade dele, lógico, mas também o trabalho que eu vou ter que desempenhar para executar aquele plano. Quais ações eu vou executar. E inúmeras vezes, né, e o nosso cenário, por que a gente tem esse tipo de trabalho, né? E o nosso cenário permite de fazer, startar um alerta na mente de quem nos assiste, de quem está participando. Será que aquele porta-mala abria manualmente ou não? Será que eu com a chave eu abro? Mas se eu não abro, o que é mais efetivo? Eu primeiro abrir o porta-mala e depois fazer os cortes, né? Mesmo usando ferramenta. O que é mais seguro e mais efetivo para mim? Eu abrir o porta-mala e depois efetuar os cortes? Será que é mais seguro?
Será que vai fazer diferença no atendimento? Então, todos esses pontos a gente precisa mensurar. Como eu não tenho mais vidro ali, que já foi feito o trabalho e faz parte do nosso plano emergencial, sim, eu iria primeiro para fazer a abertura da tampa do porta-mala, que já me dá um espaço muito, muito bacana para trabalhar. E vamos lá, nesse momento que eu abro a tampa do porta-mala, se o socorrista passar, a vítima afundou, precisamos extrair, eu faço a proteção dessa área e vou extrair com ela ali. Mas se ainda isso me permite eu continuar trabalhando, aí eu vou fazer os cortes para o lado de fora do veículo, né? Não vou necessariamente precisar atacar as dobradiças da tampa, eu vou atacar as laterais, que também vai fazer corte para fora do veículo. Mesmo assim eu vou proteger, mas o risco de algum problema ali é quase zero, né? Mas um detalhe importante aí que ele cita é a questão dos amortecedores, né? Que hoje em dia é raro a gente ter que cortar um amortecedor porta-mala, ele é totalmente desmontável, são 2 clipezinhos que tem, qualquer um que abordar ele vai sair, que é trabalho seguro, menos ferramenta pesada, né? Então, mas o que eu fico feliz com todos esses detalhes aí, é que o pensamento está começando a acontecer para onde eu vou trabalhar uma extração de vítima. Então, se eu vou rebaixar um pouquinho mais o teto, se eu vou optar pelo porta-mala, enfim, lógico que é a mesma avaliação de antes, né? É do momento. Mas eu iria para esse caminho aí, primeiro trabalhar a tampa do porta-malas. Porém, são visões, né? São pensamentos que a gente vai analisar e, consequentemente, o que a gente precisa ter de tudo isso? É ir guardando esses pensamentos na cabeça, para que quando chegar na hora da ocorrência, opa, lá no RescueCast foi falado assim, eu pensei assim, mas lá foi comentado, então talvez seja mais eficiente para esse momento, eu vou tentar usar. É esses parâmetros que os nossos ouvintes, nossos seguidores precisam guardar de toda essa experiência, né? Eu acho que tem 2 pontos aí, então vou ser um pouquinho mais complexo. Eu acho que, pelo que eu entendi do Paris, talvez ele tenha se confundido um pouco quando ele fala em cortar a longarina da coluna C ali de C a C, porque se ele for abordar somente o porta-malas, eu primeiro abriria esse porta-malas, seja com a ferramenta ou seja manual, e aí com esse porta-malas já aberto, eu cortaria, como o Geller falou aí, a lateral do porta-mala, retiraria os amortecedores para efetuar um corte mais seguro lá. Isso aí seria uma opção. Outra opção, e aí sim, com os cortes que ele mencionou, e que se vocês observarem o cenário novamente de trás, vocês vão ver quanto ao ângulo de extração, né? A parte do carro, quando ele está capotado, ele está mais elevado, né? Então, aí sim eu faria outra técnica, aí sem retirar a tampa do porta-mala, ou com a vítima estável, se eu preferisse retirar a tampa do porta-mala também, eu faria o que a gente chama de tenda com alívio. Então, aí sim faria 2 cortes próximos à coluna C, um em cada lado próximo à coluna C, e entraria com esses cortes aproximadamente 20 centímetros aí para dentro desse veículo no teto, e baixaria o teto do veículo, proporcionando um melhor ângulo de extração para essa vítima. Então, eu acho que a gente tem 2 possibilidades e com a vítima estável a gente pode até ser redundante e fazer as 2 possibilidades junto, para aumentar até o nosso conforto e efetividade na hora da extração. Legal, pontos que são importantes aqui mencionar também, somando o que os amigos já disseram. O primeiro deles é não desconsiderar que portas ou porta-mala ou capô que não tenha sofrido colapso tende a abrir de dentro para fora. Então, às vezes eu posso ter uma dificuldade externa para fazer essa abertura com chave, mas se eu não tiver um colapso considerável, eu vou conseguir abrir. O nosso técnico, o nosso resgatista precisa ser curioso do ponto de vista de conhecimento de fechaduras para evitar danos estruturais. E um segundo ponto, que ainda também nós estamos pouco habituados, eu falo em doutrina nacional, é utilizar uma chave de impacto para desmontar essa tampa do
que eu também tenho condição de desmontar essa tampa do meu porta-malas e fazer essa remoção, né? Um grande detalhe que precisa ser levado em consideração também, sempre com o apoio, com uma integração grande com o nosso socorrista, é saber até que ponto eu posso fazer movimentações do meu teto. Dependendo das lesões que essa vítima tiver e do seu posicionamento em meia maca ou não, pode ser que essas técnicas não consigam dar conta de fazer a devida sustentação da nossa vítima lá dentro. Por isso, sempre que se faz a definição de planos de desencarceramento, há a participação grande, como protagonista até mesmo na definição dos planos, do socorrista, que é quem tem as informações adequadas sobre o quadro da vítima e as suas melhores condições de imobilização e retirada, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração no momento em que se definem planos e técnicas. Na sequência, o Paredes segue para extração, que aí já está, digamos assim, na cara do gol, né? Já está protegida, a área já foi criada, e a extração se dará pelo porta-malas em ângulo zero, né? Então, isso é algo que acabou não deixando tanta dúvida em relação a esse procedimento, né? Eu vejo, meus amigos, que nas respostas que nós observamos também, que há ainda uma certa visão bastante lateralizada do carro, né? Ou seja, eu chego e olho na lateral dele, não costumo utilizar aquela visão que a gente já tem falado aqui nos cursos, né? Uma visão mais voltada para um triângulo, que eu consiga ver a lateral do veículo, que consiga ver a região traseira, que consiga ver uma região frontal, para aí sim ter digamos assim, uma visão ampliada até mesmo de técnicas, porque se eu olho pela lateral, eu só vou ver abertura de porta, grande janela e grande porta. E quando eu olho pela retaguarda do veículo, já consigo ter uma observação maior, né? Então, o que a gente espera é que a gente consiga desenvolver bastante essa visão aqui com o Rescue Challenge para que as pessoas possam ampliar esse nível de visualização e de entendimento, né? O capitão, vale aí na extração, detalhe do uso da mini maca, do uso da meia maca, como chama o protocolo, né? Porque como você vai trabalhar numa extensão grande do teto do carro, eu penso que seria um pouquinho mais tranquilo se a gente fizesse a utilização da meia maca, né? Mas é uma opção, não é uma regra, nada, né? Pode ser feita a extração normal como o uso dela. E desses detalhes aí, eu acho que tem um ponto que, como resgatistas, técnicos, enfim, parte da equipe de guarnição, como queiram chamar, nós não podemos ter medo de trabalhar dentro do carro. Nós não podemos ter medo de criar espaço interno, que são peças montadas dentro do carro, parafusadas, encaixadas, com presilhas, muito fácil de se trabalhar. Na maioria dos cursos a gente instiga o trabalho técnico com uso de ferramenta, corte, né, ferramenta pesada, larga, expande, enfim, corta, e bate pouco na questão de desmonte interno. Então, esse ganho interno, ele é tão importante quanto o ganho externo. Porque uma ocorrência, eu posso abrir a porta e ser aquele ali o caminho para me extrair a vítima, porém, tudo que está dentro do carro, eu vou ter que trabalhar para criar esse espaço para a vítima poder sair. Então, o espaço interno, ele sempre vai estar atrelado, de alguma forma, simples ou complexa, mais complexa, desculpa, que a equipe, ou que a guarnição, elabore planos, o plano. Ele vai estar atrelado. O espaço interno pode ser eu reclinar 15 centímetros o encosto do banco dianteiro, pode ser eu desmontar o encosto do banco traseiro, mas acho aí que está o grande ganho de um atendimento, de uma ocorrência, de uma equipe de atendimento que participa de um desafio. É começar a olhar um pouquinho mais para a parte interna do carro, ganhar esse espaço. Que aí, com certeza, vão sair planos muito melhores, né?
já estão aceitáveis, mas serão planos muito melhores. E, consequentemente, eles vão entender, cara, eu preciso trabalhar dentro do carro. Preciso ter um técnico lá dentro desmontando, preciso que alguém faça esse tipo de trabalho, que aí sim, no espaço final criado, que a gente fala, vai começar a dizer, cara, realmente, eu tenho que buscar isso. Legal, Guilherme, com certeza, é um desenvolvimento de um pensamento e uma maturidade em operações, né? Isso que a gente espera, até mesmo para o nosso quadro aqui do Rescue Cast, o Rescue Challenge. Tivemos aqui, então, debriefing estendido, normalmente são 5 minutos apenas, e a proposta é realmente essa, né? O cenário era um pouquinho menos complexo em relação ao que a gente espera chegar até nos próximos episódios. Eu agradeço aí, Geller e Beto, pela contribuição, pela participação, pela experiência de vocês. É uma outra visão, uma visão que soma muito para quem nos acompanha e que certamente, depois de assistir a um debriefing assim, você já vai para um capotamento de uma outra forma, né, pensando em outras opções. É isso que a gente espera aqui com o Rescue Challenge, debater, trazer à tona vários cenários para melhorar o senso crítico e facilitar na tomada de decisão de ocorrências reais. Nos próximos dias, lançaremos o segundo Rescue Challenge, já um pouquinho mais difícil, para que nós tenhamos aí um incremento, digamos assim, em relação à dificuldade, e contamos com a participação de todos, né? Parabenizamos a todos que responderam. Agora que vocês vão conhecendo a dinâmica aí, sintam-se à vontade para mandar as suas respostas. Não tenham medo de errar ou de se expor aqui no canal, colocando as suas informações no YouTube, porque o que a gente tem que ter medo é de não conseguir atender a ocorrência real. Isso sim é o que a gente tem que ter medo. Não de se preparar, não de treinar, de se expor, porque aqui é o local em que a gente está num ambiente controlado, todos bem, sem sirene bradando, para aprender, para debater e para ampliar o nosso conhecimento. Geller e Beto, obrigado aí pela participação. Encerramos nosso episódio número 10 e até a próxima. Valeu. Valeu. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve.